Graça e paz do Senhor, varões de Deus, mulheres de Deus, amém? Bem-vindo à Escola Bíblica Dominical nesta manhã. Toda honra e glória seja dada ao nome do nosso Deus, amém? Vamos iniciar a nossa Escola Bíblica Dominical cantando o hino do nosso cantor cristão, um hino bastante conhecido, é o 162. Mas antes disso, vamos orar, né, irmãos? Vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus por esta manhã. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por estar aqui nesta hora, Deus, para fazer a Escola Bíblica Dominical nesta manhã. Toma a direção de cada um de nós, toma a minha frente aqui, toma a direção da tua igreja que vai assistir, que vai cultuar o Senhor, em nome de Jesus, aqueles que vão vir. Nós te adoramos, Deus, por tudo. Tu és Deus excelente. Tu és Deus soberano, Deus poderoso, Deus criador. Deus que fez o céu, a terra, o universo, o mar, a natureza, o homem, a mulher. Tu és o nosso Deus e nós somos os teus servos. Toma a direção, Senhor, da Escola Bíblica Dominical nesta manhã, pois nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Vamos louvar o Senhor com o hino 162 do nosso cantor cristão. Vigiai e orar. Amém? Bem de manhã, embora o céu sereno parece um dia calma anunciar. Vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiai, Senhora, ao meio-dia e quando os sons da terra abafa mais de Deus a voz de amor. Recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiai, Senhora, do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor, e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiai, Senhora, e sem cessar vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar, vigiai, Senhora. Glória a Deus, né, irmãos? Louvado seja o nome do nosso Deus, que Ele é poderoso, que Ele é tremendo, né? Deus é grande na nossa vida. E de manhã nós temos que realmente orar a Deus, louvar a Deus, né? Temos que vigiar. A semana passada nós lemos sobre, com a lição 5, né? Moisés que intercede pelo povo, né? Moisés intercede pelo povo de Deus. Nós vamos agora para a lição 6, que fala sobre Abacuque, expõe suas dúvidas em oração. A oração de Abacuque conversando com o nosso Deus. Não é verdade, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor, porque
Nós que somos servos de Deus, nós temos que estar orando, né? Temos que orar, irmãos, temos que ler a palavra do Senhor, temos que louvar o nosso Deus, né? Temos que botar a Deus em primeiro lugar na nossa vida, em primeiros planos. Tudo que a gente for fazer, com certeza, temos que colocar Deus em primeiro lugar. Deus é prioridade na nossa vida, não é verdade? E nos tempos de hoje que nós estamos vivendo, né? Com certeza, a prioridade totalmente é de Deus na nossa vida. Porque um dia Ele nos escolheu, irmãos, pela sua misericórdia. Você pode declarar isso, que você é um privilegiado de Deus, uma privilegiada de Deus, porque Deus um dia escolheu você para você servir a Ele. Isso é privilégio, irmão, não tem dinheiro no mundo que compre, né? Porque Deus, Ele nos amou de uma tal maneira, né? Que Ele deu o seu único filho por nós, para que possamos estar aqui hoje. Você está aí, na sua casa, adorando a Deus, né? Servindo a Deus, abrindo a sua boca e declarando o seu amor para com Deus. Mas não é qualquer Deus não, é o Deus de Israel, é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. É o Deus que fez os céus, a terra, o universo, o mar, a natureza, o homem e a mulher. Tudo pertence a Deus. Tudo é do Senhor Jesus Cristo. Aí a gente vê aqui, né? Abacuque expõe suas dúvidas em oração. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 142. Salmo 142, vamos abrir a nossa Bíblia e vamos ler, né? Salmo de número 142. O livro de Salmo todo mundo conhece, né? É um livro bastante conhecido na palavra de Deus, na Bíblia, fácil de se encontrar, porque é muito lido, e a gente vai ver aqui, é o texto devocional da nossa lição. Vamos ler do versículo 1 ao verso 7. Na verdade, o Salmo 142 tem 7 versículos, né? 7 versículos, vamos ler eles todos, né? Falando sobre uma oração no meio de um grande perigo. É uma oração no meio de um grande perigo. E a gente está vivendo uma vida hoje, irmãos, que muitas famílias estão passando por essa situação. É verdade? Com doenças, com problemas, com dificuldade, né? Principalmente essa pandemia, pessoas que têm família internada numa UTI, estão orando a Deus para que Deus faça um milagre. E com certeza Deus vai fazer segundo a vontade dele, né? Porque nós vemos que Deus, quando ele quer agir, ele age de uma forma completamente diferente do que nós pensamos, né? O plano é de Deus, a vontade é dele. Então nós oramos e ele faz segundo a vontade dele. Nosso papel é de orar, é de interceder, né? E as nossas lições que estamos lendo é sobre essa questão de oração, de intercessão, de amor pelos outros. E a gente vai ver aqui, né, esse salmo didático de Davi, que faz uma oração quando estava na caverna, né? Diz assim, Salmo 142. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante ele a minha queixa. A sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conhece a minha vereda, no caminho em que ando. Me ocultam armadilha, olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nem um lugar de refúgio. Ninguém que por mim se interesse, a ti clamo, Senhor. E digo, tu és o meu refúgio, o meu
guião na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê dê graça ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Muito bem. Então aqui a gente vê uma oração no meio de um grande perigo, né? Davi, ele faz uma oração quando ele estava na caverna, muito atribulado. Estava sendo perseguido e orou ao Senhor, né? Com toda a sua alma, né? Com toda a sua fé ao Deus que ele estava servindo, né? Demonstrando a Deus a sua situação, o que estava passando com ele, a situação espiritual que ele estava passando. Ele diz assim, olha, ao Senhor ergo a minha voz e clamo com a minha voz, súplico ao Senhor, derramo perante ele a minha queixa. A sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conhece a minha vereda. Então, ele estava passando por uma grande dificuldade, sem forças, né? Com medo, sendo perseguido, e ele procurou o seu Deus. Ele se derramou diante de Deus. Ele lembrou-se de Deus. E ali ele fez sua oração com toda a sua verdade, contando a Deus o que estava passando com ele. Esse é o nosso papel, irmão, de a gente chegar a Deus e conversar com Deus, né? Se dobrar-se diante de Deus, né? Se derramar diante do Senhor e contar toda a verdade que está acontecendo na nossa vida, no meio da nossa família, no meio da nossa parentela, no meio dos nossos irmãos, no meio de tudo que está acontecendo. Conversar com Deus, com certeza, Deus, ele ouve as nossas orações, né? Vamos orar agora, né? Eu dei início à Escola Bíblica Dominical, mas deu um errozinho, depois a gente consertou. E agora vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus a direção da Escola Bíblica Dominical, né? Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque tu és grande, tu és poderoso, tu és maravilhoso. Toma a nossa frente, Deus, toma a nossa direção. Toca no coração dos teus filhos, para que eles possam sentir prazer no seu coração de fazer presença na escola dominical nesta manhã. E que eu e os demais irmãos possamos aprender mais do Senhor nesta manhã, Deus. E que possamos falar da tua grandeza, do teu poder, Senhor, do teu poderio, Senhor, que o Senhor pode fazer na nossa vida. Tu pode fazer tudo, Senhor. Nós dependemos do Senhor. A tua igreja depende do Senhor. Toma a nossa frente, faça a tua vontade na nossa vida. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança, cada adolescente, cada família, cada vida que vai assistir esta live. Pois nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? A gente vê aqui, começando a nossa lição, Abacuque se identifica como profeta do Senhor. Abacuque 1, verso 1, do 3 a 1. Sabemos muito pouco a seu respeito, mas do livro podemos deduzir que, provavelmente, viveu durante o reinado do ímpio Joaquim, que levou a nação de Judá a um caminho da destruição moral e espiritual. Segundo Reis 23, 34 e o verso 24, verso 5. Abacuque profetizou no período de 605 a 600 a.C., antes de Jerusalém ser invadida por Nabucodonosor, que levou para o cativeiro na Babilônia muitos judeus. Abacuque 1,6. Abacuque foi contemporâneo do profeta Jeremias. No livro de Abacuque, diferentemente dos livros do profeta Jeremias e de outros profetas, não encontramos uma pregação ao povo, mas o profeta em conversa com Deus, expondo suas dúvidas,
Este pequeno livro do Antigo Testamento nos ensina que nós também podemos e devemos levar todas as nossas dúvidas ao Senhor em oração, né? É verdade, irmão. A gente tem que pedir a Deus, né, para que Deus tire todas as nossas dúvidas. Tem situações na nossa vida que nós ficamos em dúvidas e às vezes nós corremos para um, para outro e às vezes, com certeza, nós temos que correr para o Senhor para que possamos tirar todas as nossas dúvidas, não é verdade? E a gente vê aqui no livro de Abacuque, né, que Abacuque ele ora a Deus, ele conversa com Deus, ele se expõe a Deus para buscar aquilo que ele estava precisando. Ele nos ensina, né, a aprender a presenciar o tempo da esperança antes de obter suas respostas. O capítulo 1, a postura do profeta é de observar e ver. Né? No capítulo 2, a postura é de esperar e ver. Então, a gente ora a Deus e espera de Deus uma resposta daquilo que a gente está precisando, né? E a gente vê aqui no capítulo 2, no versículo 6, na parte B, diz assim: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores, não se levantarão de repente os teus credores? Então, a gente, irmão, não pode acumular aquilo que não é nosso, né? Porque Deus vê todas as coisas. O primeiro ponto da nossa lição aqui, falando sobre a dúvida da oração na resposta, na respondida, né, de Deus. A gente vê aqui, o profeta Abacuque não conseguia entender o aparente silêncio de Deus perante a situação terrível em que seu povo se encontrava. A incompreensão o levava a gritar: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Irmãos, tem momento na nossa vida e tem momento na vida de cada um de vocês que vocês oram a Deus, né? Clama a Deus, busca a Deus, e você não vê uma resposta de Deus. Alguma coisa deve estar acontecendo, porque Deus não está respondendo a sua oração. Com certeza, Deus ouve as nossas orações, mas Ele responde segundo a vontade dEle, no tempo dEle, não é no nosso tempo. Às vezes a gente quer ouvir uma resposta de Deus no nosso tempo, que Deus responda rápido às nossas orações. Não é assim, né? É como Deus quer. Às vezes Ele demora, às vezes ele tardia, mas às vezes também Ele responde logo. E às vezes, com uma semana, um mês, Ele dá a resposta e as portas se abrem. Mas é tudo da vontade do nosso Deus. A gente vê que esse livro de Abacuque é um livro que ele ora a Deus, não é um livro de pregação, mas é um livro que ele ora a Deus, que ele busca a Deus no momento mais difícil que Judá estava passando ali. O povo muito rebelde, né? O povo muito rebelde. E o povo estava precisando, né, ser despertado por Deus. Mas a rebeldia, a incredulidade estava muito grande, né? O povo tinha dado as costas para o Senhor, não estava obedecendo os profetas, não estavam querendo ouvir os profetas, né? E Deus estava triste com o povo. E os profetas estavam buscando a Deus uma solução sobre a sua cidade, sobre a sua nação, sobre o seu povo. E Deus era o único que podia fazer alguma coisa, irmãos. E a gente vê aqui Abacuque como profeta, ele orava a Deus, intercedia a Deus, fazia o papel dele de um homem de Deus, de um profeta de Deus, agindo a favor do povo, orando a Deus, intercedendo a Deus pelo povo. Mas Abacuque passou em aflições porque ele não viu uma resposta de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, ele é tremendo, Deus é grande. A gente vê aqui, irmãos, que Deus chamou Abacuque a um contemporâneo de Jeremias, né?
profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, para liderar em tempos difíceis. Seu nome significa abraçar, né? O nome de Abacuque significa abraçar. Aquele tempo, irmão, desses homens de Deus, né? De Jeremias, de Ezequiel, né? De Abacuque, era tempo de perseguição, sabe? Era um tempo de perseguição. A gente vê isso assim, mas nós estamos vivendo no século XXI uma guerra química, né? Sobre os governantes. Parece que eles estão perseguindo a igreja do Senhor. Está havendo um início de perseguição à igreja do Senhor. Mas só que o tempo de Jeremias, o tempo de Abacuque aqui, era um tempo pior, não se comparava com o tempo que hoje está acontecendo, né? Era um tempo pior do que esse que nós estamos vivendo. E esse tempo que nós vivemos, irmão, estamos vendo aqui uma situação, a gente tem tudo. O que falta na gente é a gente se despertar mais, buscar mais a Deus, né? É pregar a palavra de Deus nesse tempo, mas, Diácono Anderval, pregar a palavra de Deus nesse tempo, sim, a gente pode sair na rua, um folheto, Jesus te ama, a gente sai para o mercado, a gente não sai para um banco, a gente não sai para o trabalho. E nessa saída que nós estamos saindo, nós podemos pegar um folheto e dar para uma pessoa e dizer, olha, Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus tem algo na tua vida. Você já está pregando a palavra de Deus, né? Agora está certo, não é um tempo certo da gente bater nas portas e entrar nas casas das pessoas. Aí eu não concordo, né? Nós não sabemos o que está acontecendo naquela casa. Não sabemos se o pessoal estão bem ali, se estão com Covid ou sem Covid. Mas na rua, irmão, toma um folheto, Jesus te ama. Olha, Jesus, a gente às vezes pode até parar com máscara e dar uma mensagem pequena, né? Nós temos tempo para isso. E orar pelas pessoas, interceder pelas pessoas. E caminhar para a casa do Senhor, irmão. Covid não impede de você ir para a casa de Deus. Não existe isso. Covid não impede você ir para a casa de Deus. A não ser que você esteja doente, né? A não ser que você esteja doente. Aí tudo bem, a gente evita as pessoas que estão doentes, pessoas que estão gripadas de ir para a casa do Senhor, para não contaminar os outros que estão bons. O que é que a gente faz? Se você está gripado, se você está resfriado, se você está doente, não venha. Mas se você estiver bom, está querendo ir para a casa do Senhor, venha. É a casa de Deus, irmão. É onde nós ali se reunimos e adoramos a Deus, né? Juntos. Tá certo que a igreja somos nós. Você é a igreja do Senhor. Eu sou a igreja do Senhor. Mas tem um templo para a gente adorar a Deus, não é verdade? Tem o nosso quartel, o templo, ali é lugar santo, lugar de adoração a Deus, lugar de as mulheres, os servos de Deus, os crentes se reunir, louvar a Deus, prestar seu culto ao Senhor. Em casa nós fazemos sim, fazemos isso em casa também, mas tem um templo para você ir, não é verdade? Tem um templo para você ir. Irmãos, quando Deus quiser levar a gente, Ele vai levar em casa, na igreja, no mercado, onde tiver. Ele vai levar, vai chegar o nosso dia. Então, doença nenhuma, né? Essa peste, essa pandemia que está acontecendo não impede a gente ir para a igreja. Se a gente está bom, vamos para a casa do Senhor, vamos adorar a Deus, vamos cultuar o nosso Deus na casa do Senhor, irmãos, né? Eu mesmo digo, eu vou, a não ser se um dia eu adoecer, eu não posso ir, mas eu tenho que ir. Vamos dar continuidade aqui na nossa lição, né? A dúvida da oração não respondida. O profeta Abacuque não conseguia entender o aparente silêncio de Deus perante a situação terrível em que seu povo se encontrava. A incompreensão levava a gritar: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Abacuque 1 e 2, né? Abacuque 1 e 2. Sentença contra Nínive. Abacuque 1 e 2 diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Ele estava na sua oração, orando a Deus, e de repente uma pergunta.
E tu, Senhor, não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostra a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há em contendas, o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Irmão, infelizmente era tempo de tribulação, era tempo de guerra, né? Justamente por causa da iniquidade do povo de Deus. Justamente por causa da iniquidade do povo de Deus. A gente está vivendo um tempo que muitos cristãos estão esfriando na fé, estão sem força para caminhar para a casa do Senhor, né? Não tem alegria espiritualmente para caminhar para a casa de Deus, não tem alegria espiritualmente para orar, para ler a Bíblia. É uma situação perigosa espiritualmente para cada vida que está nessa situação. Então é preciso parar, é preciso falar com Deus, é preciso orar. Há uma necessidade de oração na vida do povo de Deus. Há uma necessidade de oração, de parar e buscar Deus, pedir a Deus força para caminhar, pedir a Deus força para ler a palavra, irmãos. Porque quem está gostando de tudo isso, quem está se agradando de tudo isso, é o nosso inimigo, é o diabo, né? Ele veio para destruir as famílias, ele veio para destruir o povo de Deus. E aquele que der lugar, com certeza vai cair, irmãos. Então nós temos que se despertar para o Senhor. Não é buscar somente as coisas materiais, ver as coisas materiais, ver o que está acontecendo, não. Nós temos que orar a Deus, temos que gritar, temos que falar com Deus, temos que agir, temos que se acordar para o Senhor. É tempo de cada um de nós se acordar para o Senhor e buscar a Deus em espírito e em verdade. Nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor vem nos buscar, irmãos. Muitas vezes a gente espera só a volta de Cristo, mas nós estamos vivendo numa terra que a qualquer momento nós podemos partir. E se a gente não estiver preparado para se encontrar com o nosso Deus? Abacuque estava preocupado com o povo, Abacuque estava intercedendo pelo povo, Abacuque estava orando pelo povo, querendo uma resposta de Deus. E a gente vê no capítulo 3, não é verdade? O capítulo 3, do verso 1 a 19, Abacuque buscando a Deus em oração, uma oração que ele estava fazendo ao Senhor, né? Ele estava orando a Deus, ele estava fazendo o papel de um profeta do Senhor, orando a Deus para que Deus tome uma posição sobre o povo, irmão. Mas era o povo, irmão, quando o homem anda em rebeldia contra Deus, quando o homem dá as costas para Deus, quando ele não quer saber da palavra de Deus, da presença de Deus na vida dele, Deus quer que ele se desperte para ele se lembrar de Deus. Porque Deus ele já nos escolheu. Deus entregou na nossa mão a salvação e nós temos que zelar por ela, temos que conservar, temos que honrar o que o Senhor Jesus fez por nós, o que ele fez por nós. Deus escolheu o seu povo, Deus me escolheu, Deus escolheu você, então você tem que honrar esse grande sacrifício de Deus na sua vida. Na oração de Abacuque ele diz assim, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no discurso dos anos, faze conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do monte Parã, vem o santo a sua glória, cobre os céus e a terra se encheu do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham de sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a pestilência segue os seus passos. Ele é Parã e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalha-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos.
Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian treme. Então a gente vê aqui, irmãos, essa oração de um homem de Deus. Ele pode todas as coisas na nossa vida, né? Deus pode todas as coisas na nossa vida. Então, o profeta, né, Abacuque, ele não conseguia entender o silêncio de Deus. Ele não conseguia entender o silêncio de Deus. Uma aplicação para nós. Você se identifica como profeta? Você se identifica como profeta? Você prega a palavra de Deus? Você ora pelo povo? Você intercede pelo povo? Você é obediente a Deus? Você está orando, né? Você está apresentando sua família a Deus? Você ora pela sua igreja, pela sua pastora, pelo seu pastor? Você ora pela a sua liderança, seus irmãos diáconos da igreja, os presbíteros da igreja, a união dos homens, mulheres da igreja? Você está apresentando a Deus? Você se preocupa com elas, né? Você fala do amor de Cristo para o seu vizinho? Então, essa aplicação, ele pergunta se nós se identificamos como profeta. Tem feito algum pedido a Deus durante muito tempo e parece que Deus não está escutando? Você tem orando a Deus por uma causa? Há muito tempo você ainda não recebeu uma resposta, mas você continua insistindo na oração sobre essa causa a Deus, não é verdade? Parece que Deus está indiferente ao seu clamor. Mas se você, irmão, estiver fazendo a vontade de Deus, se você está na linha, caminhando na vontade do Senhor, se você está orando, se você está intercedendo, se você está pregando a palavra de Deus, Deus ouviu sua oração. E no tempo certo, Deus vai realizar o seu sonho. No tempo de Deus, Ele vai realizar o seu sonho. Deus vai fazer como Ele quer. Então você sabe muito bem se você se sente como profeta de Deus, como intercessor de Deus. Você sabe se você é fiel a Deus ou não. Você sabe, a sua consciência, ela vai lhe identificar. Porque quando uma pessoa anda em caminhos errados, ele sabe que está indiferente com Deus, ele sabe que está errado. Mas quando está fazendo a vontade de Deus, buscando a Deus, agindo como profeta de Deus, você sabe que você é um profeta de Deus, você sabe que você é uma serva de Deus, você tem certeza que você é um servo de Deus, você tem certeza que está caminhando na presença de Deus, você tem certeza que Deus está se alegrando com você, porque você está fazendo o querer de Deus, a vontade de Deus, você sabe, né? Mas quando um homem de Deus anda errado, uma mulher de Deus anda errada, ela sabe que não está andando de acordo com a vontade de Deus. Então essa aplicação é para você, irmão. Se você não está se sentindo como profeta de Deus, se você não está se sentindo como a profeta do Senhor, então busque a Deus, peça perdão a Deus, faça a vontade de Deus, se dobre diante de Deus e clame a Ele e se arrependa e faça a vontade do Senhor, porque com certeza Deus vai realizar o seu sonho, né? Com certeza a promessa de Deus na sua vida vai acontecer quando a gente busca a Deus. A gente vê aqui, Abacuque estava preocupado com a nação. Veja bem, tem muitas pessoas vivendo hoje preocupado com o que está acontecendo na terra. Pastores morrendo, mulheres morrendo, pessoas da família morrendo, amigos morrendo, a doença aí, assustada, com pânico, né? Pessoas que já estão agindo muito diferente, doente psicologicamente, porque está acontecendo isso no Brasil, no mundo inteiro. Estado de Pernambuco, na situação que está, tem muita gente preocupada com a situação que está. Faça o seu papel de uma serva de Deus, faça o seu papel de um cristão de Deus. Ore, louve a Deus.
Louve a Deus na guerra química. Louve a Deus na situação, na situação que você está passando, na luta que você está passando. Abra a sua boca, ó. Glorifique o nome do Senhor, adore a Deus, ore, leia a palavra de Deus. Está se sentindo triste? Pegue um cantor cristão, ou vá cantar aquele hino que você sabe cantar. Comece a adorar o Senhor, comece a fazer a sua adoração a Deus, apresentando a Deus aquele louvor ao Senhor. Busca a Deus, fale a palavra do Senhor. Esse é o nosso papel, irmão. Não está sentado numa cadeira assistindo jornal, escutando só Covid, morreu tanto, acrescentou tantos contaminados, tantos mortos, a doença está avançando, a doença... Meu irmão, isso só vai prejudicar a nossa vida material e espiritual. É por isso que tem muitas pessoas doentes, porque estão dando ouvido a essas coisas. Faça o seu papel de cristão, orar pela sua nação, orar pela sua nação, pela sua cidade, pelo seu povo, né? É fazer a vontade de Deus. Por isso que assim, Abacuque estava preocupado com a nação, a violência e a destruição, as contendas, a frouxidão da lei, a injustiça e a justiça distorcida, a frouxidão da lei, irmão. Tudo isso nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo hoje, né? A gente está vivendo num país que praticamente não tem lei para um, mas para outro não tem, né? A injustiça acontecendo, né? A violência, a destruição, tudo isso acontecendo. E nós, o que é que nós estamos fazendo como servo de Deus, como serva de Deus? Qual é o nosso papel? Não é verdade? É buscar Deus. Parece que os dias atuais não são muito diferentes dos dias de Abacuque, né? O momento que nós estamos vivendo. Hoje há tantos homicídios, vítimas de balas perdidas, inclusive de polícia, violência no trânsito, brigas em família. E como a justiça é mal empregada, há uma justiça para o pobre, mãe que rouba fralda descartável, e outra justiça para os políticos e colarinhos brancos que roubam milhões. Está vendo, irmãos? O que essa lição está nos ensinando é o que está acontecendo na realidade da vida, né? Aqueles homens de paletós que usam aqueles paletós caríssimos, políticos, roubam milhões e não vão presos. Uma mãe que está passando fome vai roubar uma galinha, um pedaço de queijo, uma fralda ali, e a justiça prende ela. Então estamos vivendo uma situação dessa situação. Não é justo e as pessoas vão roubar. Não, isso não é justo, não é certo, né? Isso não é certo. Os políticos roubam porque eles são corruptos, eles são ambiciosos, né? Isso aí, eles mesmos é que estão incentivando as pessoas a roubarem. É problema deles. Nós fazemos nosso papel de servos de Deus. E Deus manda a gente orar por eles, para que Deus tenha misericórdia deles. Deus tem misericórdia, irmão, de quem Ele quer ter misericórdia. Está na Bíblia, a gente leu isso a semana passada, eu não vi esse versículo. Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia, né? O que é que você está fazendo, né? Será se a gente está fazendo coisas boas? Será se a gente está fazendo coisas que agradam o coração de Deus, né? Quantas pessoas estão fazendo coisas más, distante de Deus, e fala no nome de Deus e pede a misericórdia de Deus. E quantas pessoas estão fazendo coisas boas, buscando a Deus, intercedendo pelo povo, intercedendo pela nação, intercedendo pela família, intercedendo pelos irmãos, pela igreja, pelos vizinhos. Deus tem misericórdia, irmãos, de quem Ele quer ter misericórdia. E a misericórdia de Deus sobre nossas vidas é tremenda. É motivo da gente buscar Deus.
Veja essa aplicação aqui, na página 12. Você se preocupa com a violência e as injustiças no mundo? Você se preocupa com as violências e as injustiças no mundo? A gente escuta esse noticiário, né? A violência está grande, a violência está tremenda, as injustiças que está acontecendo no mundo todo. Será se eu e você está se preocupando com isso? Será se isso está afetando a nossa vida espiritual? É motivo da gente apresentar a Deus essa situação? Então, eu e você, né, Diaconisa Teresa, temos que colocar toda essa situação a Deus, temos que orar a Deus, buscar a Deus para que Deus tome justiça, tenha misericórdia do seu povo. E diz aqui, né? Tenho orado a Deus pelos líderes mundiais, pelos governantes, pelas autoridades. Olha, eu acabei de falar isso. Eu sempre tenho orado a Deus pelo presidente da República, pelos senadores, pelos ministros, pelos governadores, pelos prefeitos, pelos os deputados federais, estaduais, pelos vereadores, homens e mulheres corruptos, muitos corruptos, né? Políticos que buscam só para ele, que fazem leis só para defender eles. Que Deus tenha misericórdia dessas vidas, que Deus mude essa situação, que Deus mude esse quadro. Infelizmente é o que está acontecendo no nosso Brasil e nós temos que orar. A palavra de Deus manda a gente orar por esses homens, nossos governantes. Será se você está se lembrando, né? Ah, mas esse Bolsonaro não presta, ah, mas fulano não presta, mas ciclano não presta, não sei o quê. Mas ore por ele. Ore por ele, que Deus está mandando orar, né? Lembre-se de Timóteo 2, 1 e 2, né? Vamos lá ver Timóteo, né? Timóteo aqui, ó. 1 Timóteo 1 e 2, veja o que é que diz aqui. 1 Timóteo 1 e 2. 1 Timóteo capítulo 2, 1 e 2. Veja o que é que diz aqui. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Então, Paulo, ele está aqui nos alertando, né, no livro de Timóteo, para você orar pelo seu presidente da República, para você orar pelo seu governador, pelo seu prefeito, pelos deputados federais, para você orar por todos esses homens políticos, pelas essas autoridades, irmãos. É bíblico, é a prática da oração por todos os homens. É a prática da oração. Não só por os políticos, mas por todos. Até pelos reis, né? Então, isso é mandamento de Deus. Está na Bíblia. Não tem para onde a gente correr. Você e eu temos essa responsabilidade de orar pelos nossos políticos, para que Deus tenha misericórdia deles, que Deus também tenha misericórdia de nós. Não é verdade? Aí diz aqui, ó, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática das súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito. Né? É a palavra de Deus, irmãos, que está mandando a gente orar pelas nossas autoridades. A gente vê lá em 1 Timóteo capítulo 2, 1 e 2. Abacuque tinha muitas dúvidas, assim como nós. Perguntamos, por que Deus permite tanto sofrimento no mundo? Por que Deus permite tanto sofrimento no mundo? Tem pessoas por aí que eu já ouvi dizer que quer culpa Deus. Deus é culpado de tudo isso.
A barreira, para que tanta chuva? Para que tanta chuva? Irmão, misericórdia, isso é uma blasfêmia contra Deus. Né? Isso é uma blasfêmia. Deus manda chuva para os bons, manda chuva para os ruins, manda chuva para os ricos, manda chuva para os pobres. O sol é para todos, tudo é para todos. E nós temos que saber agradecer a Deus pela chuva, pelo sol. Temos que saber agradecer a Deus por tudo, pelo pão com queijo, com salame, com mortadela, pelo pão com manteiga, até pelo pão seco. Nós temos que agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu tenho pelo menos esse pão para comer. É motivo de você agradecer a Deus. Né? E o povo reclama. Né? Então a gente vê aqui, Abacuque tinha muitas dúvidas, assim como nós. Perguntamos por que Deus permite tanto sofrimento no mundo? Por que tanto desastres naturais? A gente vê acontecer, né, irmãos? Esses desastres naturais acontecendo, sempre a gente escuta isso no noticiário. Por que tanta pobreza? Pessoas passando fome? Por que tanta gente sem emprego? Por que o ímpio vai bem e o crente sofre? Abacuque levou suas dúvidas ao Senhor e não teve medo de se expor perante ele. Não tinha medo de gritar e perguntar ao Senhor por que ele não estava fazendo nada. O profeta estava fazendo seu papel. Ele tinha essa intimidade com Deus, ele era homem de Deus, ele podia perguntar. A gente via aquela intimidade de Moisés com Deus, né? A gente via aquela intimidade de Abraão com Deus, de Enoque com Deus, de Elias, né? Homens de orações, homens tementes a Deus, né? Se você é um homem temente a Deus, busca a Deus, você tem sua intimidade com Deus. Abacuque estava aqui se desabafando nas suas orações, falando, né? Ele tem seu direito e Deus tem o direito dele de responder ou não, e de responder ou se não responder, ou se responder na hora ou depois. Deus faz como quer, ele age quando ele quer, né? Ele manda a vitória quando ele bem quer, ele dá a resposta quando ele bem quer. Ele é Deus, ele é Deus. A gente vê aí o país, por exemplo, essa pandemia que está acontecendo, como é que está a economia do Brasil, né? Como que é que está havendo a economia no Brasil com essa pandemia toda, milhões sendo gastos, investidos, e a gente vê esses homens de paletó, né? Desviando dinheiro para outras coisas. É por isso que há pobreza, irmãos. É por isso que há pessoas passando fome, porque o país ele quer investir, mas os políticos ele desvia o dinheiro, né? Por exemplo, o governo federal manda bilhões para o estado de Pernambuco. Os governantes de Pernambuco pegam esse dinheiro, pegam uma parte, investem e a outra desviam para si mesmo. Como é que pode um país progredir dessa forma? Só pode haver miséria e pobreza, né? Porque os homens mesmo que estão no comando, os homens que estão governando, eles fazem isso acontecer. Porque nós, como brasileiros, era para viver cada família muito bem, porque o nosso país é rico, tem de tudo. Era para cada família viver bem. Mas, infelizmente, os homens não permitem, não deixam acontecer. Deus não tem culpa de nada. Deus não tem culpa de nada. Vemos aquele exemplo lá no Jardim do Éden. Deus deu de tudo de bom a Adão. Dos melhores frutos, né? Tudo perfeito. Frutos maravilhosos. Eu acredito que não tenha frutos azedos, irmão. Que não tenha frutos com defeito. Era tudo perfeito. Aquelas frutas tudo docinha, maravilhosas, gostosas, deliciosas. Os animais tudo perfeitos, né? A onça, o leão, o tigre não agredia o humano, não mexia com Adão, nem com Eva. Não havia pecado, não havia ganância, não havia ambição, não havia miséria. Tudo foi bom e melhor que Deus deu para um homem. Então quem foi que acabou com tudo isso? Foi o próprio homem. Por quê? Porque desobedeceu a Deus. Deixou de obedecer a Deus para obedecer ao inimigo, né?
Adão deixou de obedecer a Deus para obedecer à mulher que Deus deu a ele, que ela pecou, errou e fez que ele comesse aquele fruto que Deus disse: não coma, não coma, porque se comer morre. E ele comeu. Quer dizer, ele foi avisado e perdeu o privilégio, irmão. Nós somos servos de Deus. Sabemos o que é ruim e sabemos o que é bom. Sabemos o que faz bem à nossa vida espiritual e sabemos o que faz mal à nossa vida espiritual. Se você fizer aquilo que vai fazer mal à sua vida espiritual, você é culpado. Não venha culpar Deus. Não culpe Deus por nada. Deus, ele quer dar o bom e o melhor para o homem. O homem é que desobedece a Deus. Você tem medo de se expressar suas dúvidas e reclamações ao Senhor? Você, como cristão, nas suas orações, você tem medo, de se expressar suas dúvidas e suas reclamações ao Senhor? Você tem medo? É uma pergunta, né? O salmista disse ao Senhor: ergo a minha voz e clamo com a minha voz, súplico ao Senhor, derramo perante ele a minha queixa. A sua presença exponho a minha tribulação. Isso está lá no Salmo 142, 1 e 2, a gente acabou de ler no início, né? O salmista Davi estava se expondo a Deus. Estava se expondo a Deus. Né? Muitas vezes a gente diz: mas Senhor, por que isso? Por que aconteceu isso? Senhor, por que o meu vizinho tem e eu não tenho? Não é verdade? Irmão, a gente tem que fazer a nossa parte. Né? Você tem uma coisa que é mais preciosa que o seu vizinho não tem. Você tem a sua salvação, você tem um Deus que você tem intimidade para falar com ele. E ele pode te dar tudo. Olha, a palavra de Deus diz lá em Êxodo, se eu não me engano é em Êxodo, né? Que Deus, ele empobrece e que Deus, ele enrica. Que Deus exalta e que Deus humilha, né? Deus exalta e Deus humilha. Deus empobrece e Deus enriquece. Se Deus quer te enriquecer, ele faz você ficar rico. Você sabe disso? Se Deus quiser te enriquecer, ele faz você ficar rico. E você que é rico, se Deus quiser fazer você empobrecer, você vai ficar pobre. Você que é humilde, se Deus quiser te exaltar, ele vai te exaltar. E você que é exaltado, se Deus quiser fazer você se humilhar, Deus vai fazer você se humilhar. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Faça a sua parte, né? Deus é maravilhoso, irmão, na nossa vida. Deus é bom, Deus é tremendo. Deus é grande na nossa vida. Ele é fiel. Deus não tem culpa de nada do que está acontecendo. Se ele está permitindo é porque ele quer. Ele quer que o povo dele chegue mais perto dele. Ele quer que o povo clame mais a ele. Olha, a gente se lembra daquela lição lá, essa foi a lição 4 de Abraão, né? Intercedendo a Deus por Sodoma e Gomorra, né? Abraão pediu a Deus por 50, por 50 menos 5, 45, por 40, por 30, por 20, por 10, parou nos 10. Veja aí, o homem de Deus, né? E ele conversou, foi com o Senhor mesmo. Ele conversou com o Senhor. Senhor, se tiver 10, o Senhor destrói, né? Aí ele parou nos 10. Ele começou nos 50. Aí depois 45. Tem Bíblia que diz 50 menos 5, né? Aí tem Bíblia que diz 45. Aí depois ele foi para 40. Aí depois ele foi para 30. Depois ele foi para 20. Depois ele foi para 10 e parou nos 10. Porque tinha Ló, tinha a mulher de Ló, tinha as duas filhas de Ló e tinha as pessoas que seguiram Ló. Foram para Sodoma. E Abraão pensava que tinha uns 10 ou mais de 10. Mas o povo era muito incrédulo, irmão. Aquela cidade era uma incredulidade tremenda. Ninguém tinha Deus, não. Não vá pela novela, não, que a novela tem... Essa novela Gênesis tem muita mentira, tem muitas coisas, acrescenta muitas mentiras. E geralmente quando apresento um versículo, eu vou lá na Bíblia e vou corrigir, vou ver se realmente está certo na Bíblia.
Tem algumas coisas que é bíblico mesmo. Tem muitas coisas que é bíblica. Mas tem outras que não são. Tem muita fantasia para chamar a atenção do povo. Né? Para chamar a atenção. E você vê quando o Senhor mandou aqueles 2 anjos ali na casa de Ló e mandou que Ló saísse depressa, eles avisaram, olha, não olhe para trás. Não olhe para trás. Né? E com certeza a mulher de Jó olhou e ela virou uma estalta de sal. Né? A gente vê, não olhe para trás. Na verdade, se a gente for olhar direitinho, pela novela só tinha Abraão, só tinha Ló como servo de Deus. Porque as filhas não demonstravam servo de Deus. A mulher não demonstrava. Só tinha um único Ló. Deus salvou Ló e Deus deu a oportunidade à mulher e às 2 filhas, ainda mais os genros não queriam nada. A gente se vê. Mas na verdade, irmão, a Bíblia fala uma coisa, a novela mostra outra. Nós não sabemos como era o andar, como era o agir, como era o falar daquele povo, né, do passado antigamente. Mas o que a Bíblia revela é que Deus salvou Ló, salvou suas filhas. E a mulher só perdeu porque ela olhou para trás, ela desobedeceu. Não, nós não podemos desobedecer a Deus. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer a mais tarde. Você tem que estar pronto, é agora. Nós temos que estar pronto para o Senhor, é agora. A palavra está nos alertando tudo isso. A gente viu lá, quando os anjos disseram, olha, não olhe para trás. Ela olhou, ela perdeu a sua bênção, perdeu a sua vida. Aí quando estava acontecendo daquela destruição, aí Abraão foi lá, né, para ver. Aí Abraão disse, meu Senhor, meu genro Ló, Senhor. Ele viu que a cidade estava sendo destruída. Aí Deus disse, Abraão, me lembrei de você. Me lembrei de você, Ló está salvo. Veja que homem de Deus, irmão. Deus falava com ele, porque ele era fiel a Deus, ele acreditava. Ele acreditava. Abraão acreditou no impossível, irmão. O que é isso, diácono Adeval? No impossível, na velhice, ele com 100 anos, Sara com 90. E ela deu à luz a uma criança. Ele acreditou na promessa de Deus. Agora veja quanto tempo demorou essa promessa, irmão. Abacuque estava aqui falando, clamando. Deus não me dá a minha resposta. Não sei quantos tempos. Mas veja quanto tempo veio a promessa chegar de Abraão, o filho de Abraão. É o filho de Isaac. Ele confiou, ele acreditou. Ele acreditou naquela promessa de Deus. Então nós devemos acreditar e confiar no Senhor, irmão. Não importa a demora, não importa. Não importa o que está acontecendo agora. Né? Então, a diaconisa Teresa está dizendo, observamos que o profeta Abacuque foi um profeta diferente dos demais profetas que levavam a mensagem para a correção do seu povo. Ele falava com questionado a Deus o porquê e tantas coisas na época né? Era uma época difícil, a diaconisa Teresa, que ele estava enfrentando. Era uma época de muita dificuldade, né? Mas ele acreditava em Deus. Ele acreditava em Deus. Ele confiava no seu Deus. Era uma situação difícil. Olha, irmã, a gente está passando pela mesma situação, uma situação muito difícil. Tudo está acontecendo de ruim. A gente está enfrentando uma guerra química. Que há nessa guerra química muitas coisas, né? E nós estamos aqui nessa balada, nessa onda, né? E nós esperamos de Deus. A esperança nossa é Deus na nossa vida, a única esperança é nossa. Quantas vidas morrendo, quantas vidas aí, os hospitais entupidos e muitas pessoas com medo de sair de casa, né? Tem pessoas que estão dizendo, eu não vou para a igreja agora não, só vou para a igreja agora quando passar isso. E se não passar? E se não passar, meu irmão, você vai ficar em casa sem ir para a casa do Senhor, né? Se não passar. Então a gente vê aqui, né, a situação que havia naquele tempo. Hoje
Está acontecendo muita peste, muita doença, muita enfermidade, muita corrupção, né? Muita indiferença. E a gente está no meio de todas essas coisas, irmão. Todas essas coisas nós estamos no meio. E temos que sobreviver diante de todas essas tempestades. E como nós devemos sobreviver? Buscando a Deus, orando a Deus, amando o nosso próximo, lendo a palavra de Deus e confiando na promessa que está na palavra de Deus. E orando pelo nosso irmão que está fraco. E sempre dando uma palavra de incentivo, de ânimo para o irmão, para a irmã. Incentivando o povo a caminhar na marcha para o Senhor. Né? Chamando, veja os trabalhos, eu estou achando bonito os trabalhos que as irmãs estão fazendo, a pastora, as irmãs estão fazendo, né? Com os adolescentes, com até jovem, né? Que a gente viu sexta-feira, né? Aquele trabalho que aconteceu ali das mulheres, né? Aí a gente viu ali as mulheres, muitas mulheres, tinha mais de 30 mulheres ali, tudo feliz, tudo contente, tudo rindo. Parece que a doença não estava existindo, parece que a situação que está acontecendo nos nossos governantes, essas tempestades que está acontecendo aí, naquele momento ali, as mulheres correndo, rindo, tudo feliz, parece que não estava acontecendo nada disso, estava tudo em paz. Isso é bom, irmãos, porque isso vai ajudar a nossa mentalidade, a nossa, como é que dá o nosso sei lá, é tanta coisa que o diácono Deval esquece aí, né? Esquece os problemas, dificuldade, isso vem nos alegrar, nos animar. Trabalho aí com os adolescentes, com os pequenos na igreja, e o povo estão vindo. Isso não pode parar, tem que continuar. É a obra de Deus, isso é a obra de Deus, né? Isso é a obra do Senhor. Aí a gente vê aqui, né? Mas Deus estava ouvindo a oração de Abacuque. Deus estava ouvindo a oração de Abacuque, sim. E Deus sempre ouve as nossas orações. Deus respondeu à oração de Abacuque, mas entendemos que não da maneira que Abacuque esperava. Olha, é importante a gente alertar isso. Deus ouviu a oração de Abacuque, sim. Mas Deus respondeu a oração de uma forma, de uma maneira diferente. Não como Abacuque esperava, né? Deus disse que estava levantando uma nação muito forte e terrível, que usaria como instrumento de castigo contra seu povo. Abacuque 1, 5 e 11. Deus é soberano e pode usar qualquer nação para cumprir seus planos. Está vendo, irmão? Por que tudo isso aconteceu? Porque Deus estava levantando uma nação diferente, né? Para castigar o seu povo, né? Porque o povo esqueceu de Deus. O povo deu as costas para Deus. O povo não estava se lembrando de Deus. Tudo que Deus fez na vida do povo dele, tudo que Deus fez, tudo que Deus abençoou, o povo esqueceu Deus. E será que hoje está acontecendo isso? Tem muitos crentes que deu as costas para Deus, tem muitos crentes que não quer saber de Deus, tem muitos crentes que não quer saber nem de ir para a igreja, nem de orar, nem de ler a Bíblia. E o que pode acontecer na vida desses crentes? A mão de Deus pode agir sobre a vida desses crentes, irmãos. Misericórdia. Crente que está nessa situação tem que se acordar para Jesus, tem que se despertar para Jesus, porque senão Deus vai punir. Se Deus punir o povo dele, o escolhido dele, Israel, lá atrás, por causa da desobediência, Deus também pode punir o de hoje, por causa da desobediência, que não querem saber de Deus, irmãos. Misericórdia, irmãos. Olha aí, essa chuva que está caindo, a glória e a honra é para o Senhor. Toda a glória e honra é para o Senhor. Ele merece honra e glória e louvor e adoração. Deus faz o que Ele quer e nós temos que louvar e adorar Ele. Como é que você quer ser abençoada? Como é que você quer ser abençoado se você não está fazendo o que Deus está mandando? Deus usou uma nação poderosa para castigar o povo de Israel.
para eles aprenderem que há um Deus soberano. Essa pandemia aí, irmão, está atingindo muitas situações. Está atingindo muitas situações. Tem muitos se acordando para o Senhor. Tem muitos dormindo. E esses que estão dormindo, Deus está esperando eles se acordarem também. Só a misericórdia de Deus na nossa vida. Só a misericórdia de Deus na nossa vida. Muitas vezes a gente ora de uma forma como a gente quer que aconteça e Deus diz, não, não vai ser assim não, vai ser diferente. Vai ser como eu quero, não como você quer. Lembra que Deus ia aí acabar com aquele povo ali, quando Moisés desceu do monte? Deus ia destruir, irmão. Mas o profeta, ele foi buscar Deus. O profeta, ele foi clamar a Deus, ele foi interceder a Deus. Mas Senhor, tu tiraste este povo do Egito e vai destruir. O que é que o povo lá vai dizer? Que tu tiraste o povo de lá para matar aqui no deserto? Que intimidade de Moisés, né, irmãos? Porque ele era um profeta obediente a Deus, ele buscava a Deus, ele tinha intimidade com Deus. Ele conversava com Deus. Deus é tremendo, irmão. Deus é soberano. Deus é poderoso. Eu e você precisamos se consertar mais, buscar mais a Deus. E a gente vai ver a glória de Deus, a gente vai ver o sobrenatural de Deus acontecer na nossa vida e na casa do Senhor. Está vendo aquela igreja lá, que nós somos membros de lá, Igreja Batista Evangelizadora em Curado 4. Deus vai fazer coisas tremendas naquela igreja, coisas grandes vai acontecer naquela igreja ali, porque aquelas portas foi o Senhor que abriu e só Ele pode fechar. Entre, cante e louve ao Senhor. Aleluia. Ele, aquela templo ali é do Senhor, foi o Senhor que abriu aquelas portas. Minha irmã veio fazer uma visita a mim, não existia ali igreja nenhuma, existia ali uma casa de um irmão e uma granjinha que ele vendia galinha, e minha irmã disse, olha aqui, vai ser uma igreja sem minha irmã saber de nada, e hoje é uma igreja, irmão, porque foi Deus que revelou a minha irmã, ali é do Senhor, grandes coisas o Senhor vai fazer ali naquele lugar. Se você não crê, eu creio, porque é do Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Se você não quer trabalhar, se você não quer fazer, a gente vai fazer o trabalho do Senhor como está fazendo, e Deus vai honrar, porque Deus é Deus. Deus vai honrar. É humilde, é pequena, não é essas coisas grandes, mas é do Senhor. Se Ele quiser fazer grande, Ele vai fazer grande. É do Senhor Jesus aquilo ali. Queira ou não queira, é do Senhor Jesus, e Deus vai fazer grandes coisas naquele lugar, como Ele tem feito, e vai fazer mais ainda e mais além, viu? Mais além. Mais além. Glória a Deus. A honra e a glória é para o Senhor. Nós temos que orar. Agora, nosso papel é orar. Nós não podemos parar. É orar, orar, orar e jejuar. E trabalhar. Não deixar a obra parar, é trabalhar. Se muitos não querem trabalhar, a gente trabalha e Deus vai realizar o trabalho. Não é verdade? Deus vai realizar o trabalho. Glória a Deus. Segundo ponto da nossa lição, né? Deus é tremendo, irmão. Deus é forte. Deus é poderoso. Nós estamos servindo ao Deus grande. A um Deus grande e tremendo. A um Deus que pode todas as coisas. Né? Como eu disse, Deus enriquece, Deus empobrece, Deus exalta e Deus humilha. Né? Quem está se humilhando na presença de Deus, Deus vai exaltar, viu? Deus vai exaltar, porque Deus é Deus. Deus exalta quem Ele quer. Então Deus mandou aquela nação, aquele exército forte para ali aprisionar o seu povo, para o seu povo aprender a servir ao Senhor de uma forma como Deus quer, não como eu quero, não como você quer, é como Deus quer. Então veio aquele ali, irmão, aquela nação poderosa, né? Levou aquele povo ali, Judá, Jerusalém, foram tudo para Babilônia, no castigo, no cativeiro babilônico ali, passar 70 anos ali, preso, por causa da desobediência, porque não honrou o Senhor Deus, né? Não honrou o seu Deus, não honrou a sua fé. E Deus, irmão, Ele se revela para nós. Deus se revela para nós de uma forma muito grande e poderosa na nossa vida. Então nosso papel é de orar, buscar a Deus, abrir a nossa boca e louvar o nosso Deus e adorar na situação ruim e na situação boa.
né? Se você está na sua casa, se você abre os seus armários, se não tiver nada, louve, cante a Deus que Deus vai mandar, e Deus vai encher seu armário, né? Se você abre seu armário, o armário está cheio lá de coisas boas, mas você está vivendo bem, louve a Deus, adora a Deus, que Deus vai fazer você ajudar quem está precisando, né? Se você tem demais, Deus, olha, ajuda aquele que está precisando. Se você tem de menos, Deus vai mandar alguém lá te ajudar. Agora, nós temos que saber é honrar o Senhor, é agradecer ao Senhor, é adorar o Senhor, não sair falando de um, sair falando de outro. Quem somos nós para julgar o nosso próximo, né? Quem somos nós para julgar o nosso próximo? A gente vê em Mateus 7, o Senhor nos ensina a nós a julgar ninguém, só quem tem esse poder, né, de ajudar, de julgar, é Deus, irmão, é Deus. Olha, no capítulo 7 de Mateus diz assim, não sei por que estou falando isso, agora entrou nisso aí, viu, irmão? Entrou nisso aí. A palavra do Senhor diz assim, ó, não julgueis para que não sejais julgado, pois com o critério com que julgaste serás julgado. Olha aí, né? Quem somos nós para julgar fulano, irmão? Nós não temos poder nenhum de julgar fulano nenhum, não. Sabe por quê? Porque você tem defeito e eu tenho defeito. Se eu tenho defeito, como é que eu vou julgar meu irmão que está com defeito? Se meu irmão tem defeito, como é que ele vai me julgar porque ele também tem defeito? Sabe qual é o papel? Orar. É orar e buscar a Deus. Não julgueis para que não sejais julgado, pois com o critério com que julgaste serás julgado. E com a medida com que tiveste medido, vós medirão também. Porque que vês tu o argueiro do olho do teu irmão, porém não raparás na trave que está no teu próprios olhos? Ou como dirás a teu irmão, deixai-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trava no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Se você está julgando o seu irmão, você tem aquela trava nos seus olhos, irmão. Nós não temos direito nenhum de julgar ninguém, porque você tem defeito e eu tenho. Só quem tem esse direito é o Senhor, que nunca pecou, que nunca falhou. O Senhor Jesus, ele nunca falhou, nunca pecou, ele tem esse direito, né? E é Deus quem vai nos julgar, nem o próprio Jesus vai julgar. Ele veio para trazer as boas novas de salvação, nem ele mesmo julgou, nem o Senhor Jesus mesmo julgou. Nem o Senhor julgou. Quanto mais tu, meu irmão, quanto mais eu. Quem somos nós para julgar? Olha, quando aqueles judeus trouxeram ali aquela prostituta para Jesus condenar ela, né? Que na lei de Moisés tinha que morrer, né? Porque ela estava em adultério, mas só trouxeram ela. Cadê o homem que estava adulterando com ela? Por que não trouxeram também? Aí levaram para Jesus condenar, julgar. Aí Jesus se abaixou, pegou um pedaço de cheixo, sei lá, de pedra lá, alguma coisa no chão, começou a escrever e disse, ó, aquele que não tiver nenhum pecado, vocês podem atirar a primeira pedra. Pode atirar mesmo. Se você não tiver nenhum pecado, pode jogar pedra nela. Aquele que não tiver nenhum pecado, pode atirar a primeira pedra. Quando Jesus se levantou, meu irmão, não tinha ninguém. Ninguém. Sabe por quê? Porque eles também tinham defeito. Eles eram errados. Aí Jesus chegou para aquela mulher e disse, mulher, vai-te em paz e não peque mais. Nem o próprio Filho de Deus julgou, quanto mais tu que quer julgar os outros. Tu que é pecador, como eu sou pecador, que preciso do Senhor Jesus e você precisa do Senhor Jesus. Nós somos pecadores remidos pelo sangue do Senhor Jesus. Nem o próprio Jesus julgou, quanto mais eu e você, meu irmão. Então nós não temos, aprenda, irmão, nós temos que aprender isso. Nós não podemos julgar ninguém. Só Deus, nem o próprio Filho de Deus, que veio trazer as boas novas de salvação para mim e você, ele não julgou. Ele não julgou. Ele salvou. Ele deu a oportunidade. Vai-te embora em paz, mulher. Agora não peque mais. Tá vendo, irmão? Esse é o grande amor de Deus, né? Esse é o grande amor de Deus. Então nós não podemos julgar ninguém, né? Deus é maravilhoso.
estava aqui Abacuque, né? Judá intercedendo, né, pelo povo, mas o povo estava rebelde e estava já na lista de Deus. Aquele povo tinha que passar por provas, aquele povo tinha que ser castigado, tinha que passar por provações, para eles saberem que existe um Deus, para eles valorizar o Deus que salvou eles, o Deus deles, o Deus que escolheu eles. E nós temos que valorizar, irmão, esse Deus que está na nossa vida, esse Deus que nos escolheu. Foi Deus que te escolheu, foi Deus que me escolheu, então temos que valorizar, acreditar, confiar e buscar Ele todos os dias da nossa vida, orar todos os dias da nossa vida. Se for possível você fazer 3 orações por dia, de joelho, né? Não é ficar sentado no sofá e orar sentado no sofá, ou senão deitado numa cama, orando deitado numa cama, coberto com lençol. É muito bom, né? A gente tem que botar nosso joelho no chão, irmão, e orar a Deus, né? Interceder ao Senhor pela nossa vida e pela vida do nosso irmão, né? Pelos nossos, por nós, porque nós somos falhos e nós temos que buscar esse Deus, irmão. No momento que nós estamos vivendo, momentos difíceis que nós estamos vivendo, né? Então nós temos que buscar Deus. Olha, irmãos, eu estou vivendo uma situação difícil financeiramente. Eu não gosto de me expressar sobre isso não, mas vou me expressar. Eu perdi muitos clientes, né? Muitos quebraram e muitos eu perdi, né? E financeiramente eu não estou vivendo muito bem, mas eu sou feliz com o nosso Deus. Eu digo, Senhor, Tu és o meu Deus. Eu sei que nada vai faltar, e nada falta mesmo não. O pouco que eu ganho dá para comer, né? E a honra e a glória para o Senhor, e eu dizimo ao Senhor. É momento difícil, a situação no nosso Brasil, a economia caiu muito. Muitas pessoas fecharam as portas, muitas estão passando por dificuldade, não é verdade? E isso abalou todo mundo. Agora aqueles que já são aposentados, que já têm os seus certos, glória a Deus, glorifique a Deus por isso, louve a Deus por isso, honre ao Senhor por isso, irmão. Adore ao Senhor por isso, porque Deus te deu. E com certeza, Deus não vai deixar faltar nada para mim. Porque toda semana Ele me dá, o pouco ou muito Ele me dá. E eu honro ao Senhor, né? Vivemos assim, ó, pela misericórdia de Deus. Vivemos pela misericórdia do nosso Deus. Pela misericórdia do nosso Deus, nós estamos vivendo. E colocando Deus em primeiro lugar. Eu deixei aqui para a gente continuar o segundo ponto da nossa lição, que é falar sobre a dúvida sobre métodos de Deus, né? Na próxima lição, a gente termina essa lição 2. A gente vai falar mais coisas, no ponto 2 a gente vai começar a falar e terminar essa lição na próxima semana. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos, as irmãs, a igreja, e compartilhe essa live, né? Compartilhe essa live, porque nós precisamos. Isso, sabe, irmão? Você compartilhando, você está evangelizando, né? Você compartilhando, você está evangelizando, porque você está compartilhando, está mandando para as pessoas, e as pessoas vão ouvir, né? Vão assistir, né? E com certeza Deus vai falar o coração das pessoas. Deus vai falar, não é verdade? Porque o que nós estamos falando aqui não é em vão, irmão, é a palavra de Deus. A situação do profeta que estava passando nesse momento tão difícil aqui, né? Momento de guerra tão difícil, momento de dificuldade, né? Espiritual, né? Material, mas era um profeta que orava a Deus e esperava a resposta de Deus. Deus demorou, mas quando Deus respondeu, não foi da forma que ele queria, mas foi da forma como Deus quis. Deus faz a vontade dele. E eu sempre digo, a vontade de Deus é bem feita. Muitas vezes o que a gente fala, né, não é da vontade de Deus. O que Deus faz é bem feito, né? O que Deus faz é bem feito. Então, geralmente nas minhas orações de Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha, mas a tua, né? Eu peço uma coisa, com certeza, para mim, para meus irmãos, para as famílias,
Mas eu digo, Senhor, se for da tua vontade, seja feita. Se não for, a honra e a glória é para o Senhor, né? A vontade de Deus, irmão, sobre nossa vida, ela é bem feita. Que Deus abençoe a cada irmão, cada irmã, que Deus abençoe a sua igreja na terra, né? Que Deus abençoe a Igreja Batista Evangelizadora em Curado 4, que Deus venha nos abençoar cada vez mais e com certeza ore pela sua igreja, ore pela sua pastora, ore pela sua liderança, ore pelo seu irmão, é cada um orando por si, irmão, um orando pelo outro, né? E Deus abençoando. E você que está sem força para vir para a casa do Senhor, se levante, meu irmão, se levante, minha irmã, vamos se unir, né? Vamos se unir. Vamos se unir. Olha, o governo diz que no ônibus não pega a doença não, no avião não pega a doença não, no metrô não pega a doença não. Isso é mentira, não é verdade? Agora eu digo para você, na igreja não pega a doença não, porque lá tem o curador, e o curador é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo tem o dono da cura, ele é o dono da cura, ele é quem faz milagre. Jesus Cristo é o que faz milagre acontecer. Agora tá certo, se você está doente, né? Se você tem problemas, dificuldades, se você está gripado, aí você não vá. Por quê? Porque pode passar a gripe para alguém. E numa situação que nós estamos vivendo hoje, nós não sabemos se realmente é gripe, se é chikungunya, se é Covid. É uma coisa séria que nós estamos vivendo, irmão. É uma coisa tremenda que estamos vivendo, que nós não sabemos mais o que é nada. Só Deus na nossa causa, só Deus na nossa vida, né? Mas se você está com saúde, você é jovem, você está com saúde, tire esse medo, irmão, né? Dê um não para Satanás e dê um sim para Jesus e vá para a casa do Senhor. Segunda-feira nós temos culto, se eu não me engano vai ser a ceia do Senhor, segunda-feira. Vá para a casa do Senhor em nome de Jesus e com certeza você vai ser abençoado, você vai ser abençoada, porque o dono da benção vai estar lá. Amém? Deus abençoe, né? Ore por mim, ore pela pastora, um orando pelo outro e Deus vai abençoando. Amém? Paz do Senhor, diaconisa Tereza, paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Obrigado, né? E aí você vai compartilhar essa live no nome de Jesus. Amém. Tchau. Até amanhã em nome de Jesus.